TCC é um artigo científico ou é uma monografia? Bem, se você quer saber a resposta a esta pergunta, assista ao nosso vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores na sua trajetória acadêmica. E se você está assistindo este vídeo, você tem uma dúvida que é constante na maior parte dos estudantes da graduação e mesmo da especialização. Muitos questionam, mas o TCC é no formato de um artigo ou no formato de uma monografia? Bem, essa dúvida é gerada porque algumas instituições de ensino autorizam que o TCC seja em formato de artigo, outras determinam que seja uma monografia, outras instituições fornecem a opção que você pode escolher entregar no formato de artigo ou entregar no formato da monografia. Bem, então dentro do gênero literário, no campo científico, nós encontramos artigos científicos, nós encontramos monografias. As monografias podem ser trabalhos de conclusão de curso, podem ser dissertações de mestrado, teses de doutorado, teses de livre docência e assim por diante. A característica principal delas, o que é? É ser estruturada como se fosse um livro. É dividida em capítulos, subcapítulos, subtópicos, ela é mais extensa, ela tem em média de 40 a 80 páginas, algumas chegam a 120, no formato de monografia. Os capítulos eles são concatenados entre si para sustentar determinada tese, determinado ponto de vista, né? Então é mais aprofundado, né? A fundamentação teórica. Então essas são as características comuns num TCC monografia. Já num TCC artigo científico, que adota o formato de um artigo científico, que inclusive tem uma regra da BNT exclusiva que a gente já falou em outros vídeos do nosso canal, para os artigos científicos, bem, eles possuem um formato um pouco diferente. Primeiro que eles têm um resumo, um abstract menor do que o da monografia. Tudo é menor no artigo, né? Então o resumo é menor, porque o resumo e o abstract da monografia ele possui em torno de 500 palavras. Já o do artigo científico deve ter no máximo 250. Então é um resumo menor. O artigo, o objetivo não é sustentar uma tese e se aprofundar sobre determinado ponto de vista, sob a ótica doutrinária, discussão teórica, etc. No artigo científico você comunica o seu experimento, os resultados da sua pesquisa, é uma divulgação e uma apresentação da metodologia empregada para que outros possam reproduzir o experimento ou mesmo a investigação realizada e chegar na mesma conclusão. Então, mesmo que você seja da área das ciências sociais, se você faz um artigo científico e apresenta toda a sua metodologia, qual que é o objetivo do artigo científico? Que as pessoas que utilizam a mesma metodologia e que passem pelo processo de investigação e levantamento bibliográfico igual ao seu, analisando suas referências bibliográficas, possam chegar às mesmas conclusões que a sua. Pode ser que cheguem em outras conclusões, quer por analisar sob uma outra ótica ou por dar outra interpretação aos argumentos. Mas elas precisam ter a condição de seguir o passo a passo e conseguir obter aquela conclusão. Por exemplo, se toda aquela fundamentação que você faz deve estar nas indicações que você coloca no seu trabalho. Deve ser resultado das seleções dos argumentos que você realizou, né? E esses argumentos foram selecionados por meio do emprego de uma metodologia adequada para chegar aos resultados alcançados no seu artigo. Então, o artigo ele possui uma estrutura mais sintética, um comunicado dos seus resultados e uma reprodução dos métodos aplicados e todas as fases para chegar àquele resultado, permitindo que outros pesquisadores deem continuidade à sua pesquisa, né? Então, nesse caso, o artigo científico vai ter introdução, assim como a monografia, mas ao invés de ter capítulos, o artigo vai ter tópicos.
E esses tópicos necessariamente precisam falar, sobre a discussão teórica, uma apresentação, uma abordagem da discussão teórica sobre o tema delimitado. 2, precisa falar sobre a metodologia e métodos empregados. 3, precisa falar sobre os resultados, e aí esses resultados serem apresentados na mesma sequência da metodologia e dos métodos aplicados. Por quê? Porque para cada método, ou para um grupo, um conjunto de métodos, deve ter sido alcançado determinado resultado, né? E aí nós temos a conclusão e as referências bibliográficas. Conclusão e referências bibliográficas também tem na monografia. Então, exatamente por esta existência dessa estrutura no TCC artigo, que ele é mais sintético, mais sucinto. Então, primeiramente, você precisa analisar as regras da sua instituição de ensino para saber se você pode escolher entre artigo científico e monografia, se só pode ser monografia ou se só pode ser artigo científico. O que nós verificamos com muita frequência é o TCC no formato de monografia. Esse é a modalidade mais frequente, mas cada vez mais estão sendo solicitados TCCs no formato de artigo, até para que o estudante possa entender como que faz um artigo científico para publicações em revistas científicas. Bem, sabendo qual é a modalidade, é importante que você saiba a finalidade. Então, lembre-se, o TCC artigo é um comunicado em relação à conclusão alcançada por meio dos experimentos realizados e a metodologia adequada empregada em que você gerou determinados ou alcançou determinados resultados. Então precisa ser uma linguagem clara, sucinta, a abordagem da fundamentação teórica, discussão doutrinária, ela é um tópico específico. Já na monografia, em cada um dos capítulos, nós damos mais embasamentos doutrinários. Embora realizemos também experimentos, podendo ser inclusive uma pesquisa empírica, ainda assim é importante destacar que na monografia a gente sempre traz mais fundamentações para cada um dos argumentos apresentados. Então, quando você pensa num TCC monografia, pense mais ou menos numa estrutura de um livro, mas não pense que você vai escrever como se fosse um livro didático, porque o livro didático, o texto, ele é meramente explicativo, e no caso da monografia, precisa ser um texto argumentativo, você precisa contrapor pontos de vista, você precisa fazer uma apresentação da linha argumentativa de forma lógica e ao mesmo tempo também compatível com a metodologia escolhida. Então, eu falo no formato de livro pelo fato de ter essa sequência de tópicos, capítulos que são concatenados entre si, ter uma fundamentação teórica mais densa do que o artigo científico, que em média tem 15, 20, no máximo, a maior parte das revistas científicas, por exemplo, autorizam 30 páginas. Tem algumas norte-americanas que autorizam mais, mas a média é essa quantidade de páginas. E por último, eu gostaria de dizer que não se engane, não é pelo fato do artigo ser menor que ele é mais fácil de ser realizado, porque na realidade comunicar de forma sucinta todo o processo de pesquisa não é uma tarefa fácil. O artigo científico exige muita cautela, muita prática, e às vezes a monografia, como você vai trabalhando muitos argumentos, você mesmo vai conseguindo organizar melhor o seu pensamento. Já o artigo científico, ele precisa estar previamente organizado antes de você começar a escrever, afinal você não vai ter tanto tempo para desenvolver vários argumentos, você precisa seguir essa estrutura, né? Introdução, discussão teórica, metodologia, resultados, conclusão. Então, pense bem de que forma você estará acostumado ou acostumada a desenvolver os seus trabalhos acadêmicos, mais em formato de artigo, mais em monografia. Claro, isso se você tiver a opção. Bem, pessoal, em relação a este tema, se o TCC é um artigo ou é uma monografia, espero que eu tenha respondido a esta dúvida muito frequente. E como eu sempre peço, se vocês gostaram, curtam, dê um like, acompanhe o nosso canal clicando no sininho aqui abaixo.
e inscrevendo-se, porque assim você recebe a notificação, sendo que nós sempre estamos disponibilizando vídeos diários para te ajudar nessa sua trajetória acadêmica, e também compartilhe o vídeo, porque o nosso maior objetivo, o nosso maior interesse é ajudar a maior quantidade possível de acadêmicos a enfrentar essa trajetória acadêmica, desenvolver as suas monografias, os seus artigos da melhor forma possível, sempre organizando o pensamento científico. Muito obrigada e até o próximo vídeo.